Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Às 3:30 da tarde de terça, Donna desistiu de esperar pelo carteiro. Sentou-se e apoiou de leve o braço sobre Ted, que estava em um estado de apatia e tinha os lábios cruelmente inchados por causa do calor. O rosto estava corado e traía o estado de confusão do menino. Só havia um restinho de leite, e logo Donna daria a ele. Durante as últimas 3h30, desde que seria a hora do almoço em casa, o sol tinha sido infernal e inclemente. Mesmo com uma fresta de um quarto aberta em cada janela, a temperatura dentro do carro deveria estar beirando os 40 graus, se não mais. Eram assim que os automóveis ficavam quando eram expostos ao sol. A questão era que, em circunstâncias normais, quando o carro atingia essa temperatura, você escancarava as janelas, abria os dutos de ventilação do painel e pé na estrada. Pé na estrada. Que sonoridade doce tinha essa expressão. Donna passou a língua pelos lábios. Durante curtos períodos, ela abria totalmente as janelas, criando uma corrente de ar mais fresco, mas tinha medo de deixá-las assim muito tempo. Temia acabar cochilando. O calor a assustava, não só por ela, mas sobretudo por Ted, por estar desgastando tanto o filho. Mas não tanto quanto o rosto daquele cão soltando espuma e encarando-a com os olhos vermelhos e inchados. Na última vez em que abrira as janelas totalmente, Cujo estava oculto nas trevas do celeiro oficina, mas agora havia voltado. Estava sentado diante da sombra crescente do celeiro, a cabeça baixa, encarando o corcel azul. O chão entre as patas da frente estava elameado por causa da baba. De vez em quando, rosnava e atacava o nada, como se estivesse alucinando. Quanto tempo? Quanto tempo vai demorar até ele morrer? Donna era uma mulher racional. Não acreditava em monstros no closet, e sim nas coisas que conseguia ver e tocar. Nada havia de sobrenatural em um São Bernardo babando, sentado sob a sombra de um celeiro. Era apenas um animal doente que fora mordido por uma raposa ou um gambá com raiva. Nada havia de pessoal nos ataques contra ela. Não era o reverendo de Missdale de A Letra Escarlate, nem Moby Dick em forma de cão, muito menos o destino sobre 4 patas. Porém, Donna estava quase decidida a correr até a porta dos fundos da varanda de Camber quando Cujo saiu, trôpego e manco, da escuridão do celeiro. Ted. A questão toda era o Ted. Ela precisava dar um jeito de tirar o filho dali. Tinha que tomar uma decisão. Ele já não estava agindo de modo muito coerente. Parecia apresentar apenas alguns picos de lucidez. Ficava apavorada e com um instinto materno em alerta máximo ao ver o olhar distante do filho enquanto falava. Lembrava os olhos de um lutador atingido várias vezes. Um lutador perdendo a consciência junto com o protetor bucal e só à espera da última saraivada de golpes para cair desacordado na lona. Ted era a questão. Se estivesse sozinha, já teria corrido para a porta há muito tempo. Só hesitava por Ted, porque a imagem do cachorro a alcançando enquanto o filho ficava sozinho no carro sempre lhe voltava à mente. Ainda assim, até Cujo voltar para fora, 15 minutos antes, ela estava se preparando para correr até a porta. Repassou a cena várias e várias vezes na cabeça, como um filme, até que em uma parte de sua mente a corrida já parecesse ter acontecido. Era preciso que Ted estivesse plenamente desperto, e ela estava disposta a bater no rosto do filho para despertá-lo, se fosse preciso. E então diria que ele não poderia ir atrás dela, em hipótese alguma, independentemente do que acontecesse. Sairia correndo e tentaria abrir a porta. Se estivesse destrancada, maravilha. Mas Donna também estava preparada para a possibilidade bastante real de que não estivesse. Tirou a camisa, botou no colo e ficou sentada ao volante apenas de sutiã branco de algodão. Quando saísse correndo, levaria a camisa amarrada em volta da mão. Estava longe de ser uma proteção perfeita, mas era melhor do que nada. Assim ela podia quebrar o painel de vidro perto da maçaneta e tentar abrir a porta para entrar na varanda interna. Se a porta interna estivesse trancada, ela teria que dar um jeito, qualquer jeito. Só que Cujo saiu do celeiro, roubando sua vantagem. Não tem problema, ele vai entrar de novo. Já fez isso antes. Será que vai?
Está tudo perfeito demais, não é? Os Kember viajaram e se lembraram de cancelar a entrega de correspondência como bons cidadãos. Vicky está viajando e é muito improvável que ligue antes da noite de amanhã, porque não temos dinheiro para fazer interurbanos todos os dias. E se ligar, deve ligar cedo. Como ninguém vai atender o telefone, ele vai pensar que saímos para comer alguma coisa no Marius ou talvez tomar sorvete no Tasty Freeze. E não vai ligar mais tarde por pensar que já estamos dormindo. Vicky sempre tão atencioso. Está tudo perfeito demais. Não tinha um cachorro na proa do barco na história do barqueiro do rio Caronte? O cachorro do barqueiro? Pode me chamar de Cujo. Todos a bordo para o Vale da Morte. Entre, ordenou ao cachorro mentalmente. Volte para o celeiro, seu maldito. Cujo não se mexeu. Dona passou a língua pelos lábios, que pareciam quase tão inchados quanto os de Ted. Tirou o cabelo da testa e disse com delicadeza. Como você está se sentindo, Ted? Shh, murmurou o menino, distraidamente. Os patos. Ela balançou o filho. Ted, meu amorzinho, você está bem? Fale comigo. Os olhos dele se abriram um pouco. Olhou em volta. Era um menininho confuso, suado e absurdamente cansado. Mamãe, a gente pode ir para casa? Estou com muito calor. Nós vamos. Quando, mamãe? Quando? Ele começou a chorar desesperadamente. Ai, Ted, não chore, pensou ela. Qualquer gotinha é preciosa para você. Que coisa mais maluca para se pensar. Mas a situação como um todo era tão absurda que parecia irreal, não era? A ideia de um menininho morrendo de desidratação. Pare, ele não está morrendo. A menos de 12 quilômetros da cidade mais próxima era uma loucura. A situação é exatamente essa, repetia a dona para si mesma, com dureza. E não pense em mais nada, minha cara. Era como uma guerra em miniatura, em que tudo o que antes parecia pequeno agora era grande. A mais ínfima brisa que entrava pela fresta aberta do vidro era um bálsamo. A distância até a varanda dos fundos era igual a cruzar 1 quilômetro em território inóspito. E se quisesse acreditar que o cachorro era o destino, a volta do fantasma do pecado ou a reencarnação de Elvis Presley, que ficasse à vontade. Nesta situação em pequena escala, essa situação de vida ou morte, até mesmo ir ao banheiro era uma tarefa hercúlea. Nós vamos sair dessa. Cachorro nenhum vai fazer isso com meu filho. Quando, mamãe? Repetiu Ted, olhando para ela com os olhos úmidos e o rosto branco como uma toalha de papel. Daqui a pouco, respondeu ela, quase traindo a própria desesperança. Não vai demorar. Dona olhou pela janela de Ted e novamente seus olhos se fixaram naquele objeto esquecido na grama alta, naquele velho bastão de beisebol envolto com fita adesiva. Eu queria esmagar a cabeça do maldito cão com ele. Dentro da casa, o telefone começou a tocar. Ela virou a cabeça, invadida por uma súbita e selvagem esperança. É para a gente, mamãe? Estão ligando para a gente? Dona não respondeu. Estava se lixando para quem era. Se tivessem sorte, e a sorte deles uma hora teria que virar, certo? Seria alguém com motivos para achar estranho que ninguém atendesse o telefone na casa dos Kember. Alguém que iria até ali para conferir o que estava acontecendo. Cujo ergueu a cabeça que, para variar, estava caída para um lado. Por um momento ele ficou estranhamente parecido com o Napier, o cachorrinho da RCA que fica ouvindo o gramafone. O bicho se levantou tremendo e começou a caminhar na direção da casa e do telefone que tocava. Acho que o Au-Au vai atender, comentou Ted. Com velocidade e agilidade apavorantes, o enorme cachorro mudou de direção e foi até o carro. O andar vacilante tinha desaparecido, como se não passasse de puro fingimento. O bicho não latia. O som que saía da garganta era um rugido, um urro. Os olhos vermelhos faiscavam. Ele se lançou contra o carro em um salto estúpido e foi projetado para trás. Aturdida, Dona viu que a lateral da porta estava amassada. Ele deve estar morto, pensou ela histérica. Deve ter arrebentado os miolos doentes ou quebrado a espinha. Só pode ter sido isso. Só pode... Cujo se levantou. O focinho estava sangrando. Os olhos pareciam perdidos de novo. Dentro da casa, o telefone tocava sem parar.
O cachorro fez menção de ir embora, mas de repente avançou com raiva contra a lateral do próprio corpo, como se tivesse sido picado. Girou e pulou na janela de Donna. Surgiu bem na frente ao rosto dela em outra pancada surda e sem sentido. O sangue se espalhou pelo vidro e um trincado prateado apareceu. Ted gritou e bateu as mãos contra o rosto, puxando as bochechas para baixo, arranhando-as com as unhas. O cachorro saltou de novo. Rios de espuma escorriam pelo focinho sangrento. Donna viu os dentes, fortes como um marfim velho e amarelado. As garras se prenderam no vidro. Jorrava sangue de um corte entre os olhos, que estavam fixos nos dela. Eram olhos irracionais, mas ainda assim traíam, ela seria capaz de jurar, algum tipo de compreensão. Uma compreensão maligna. Saia daqui, berrou. Cujo se jogou contra a lateral do carro de novo, e de novo, e de novo. Agora o amassado na lataria era bem profundo. Cada vez que os 90 quilos do cão atingiam o corcel, o carro balançava sobre os amortecedores. Cada vez que ouvia aquele baque pesado e surdo, Donna tinha certeza de que o cão tinha se matado, ou pelo menos desmaiado. E cada vez o cão voltava a andar até a casa para depois se virar e lançar uma nova investida. O rosto de Cujo era uma mistura de sangue e pelo. Por trás dessa máscara hedionda, os olhos, no passado mansos e castanhos, espiavam agora com fúria irracional. Donna olhou para Ted e viu que o filho entrara em estado de choque, encolhido em posição fetal, com as mãos entrelaçadas na nuca e o peito convulso. Talvez seja melhor assim. Talvez. Dentro da casa, o telefone parou de tocar. Cujo, que já ia se virando para outra investida, se deteve. Tombou a cabeça em um gesto curioso e sugestivo. Donna prendeu a respiração. O silêncio parecia enorme. Cujo se sentou, ergueu o focinho terrivelmente ferido contra o céu e uivou uma vez. Um som tão sombrio e solitário que a fez estremecer e sentir não mais calor, e sim um frio glacial, de catacumba. Naquele instante ela soube, não apenas sentiu ou pensou, ela soube que o cachorro era mais do que um mero animal. O instante passou. Cujo voltou a se apoiar nas patas, devagar, parecendo extremamente cansado, e caminhou até a frente do corcel. Donna imaginou que o animal tinha se deitado ali, pois não conseguia mais ver o rabo. Ainda assim, ficou com todos os músculos tensos por mais alguns instantes, mentalmente pronta a ver o cão dar outro salto para cima do capô. O salto não aconteceu. Nada houve além do silêncio. Donna pegou Ted no colo e começou a cantar baixinho para ele. Quando Brett, enfim, desistiu e saiu da cabine telefônica, Charity deu a mão ao filho e foi com ele até a lanchonete de Caldor. Estava procurando cortinas e toalhas de mesa que combinassem nessa loja de departamentos. Holly esperava pelos dois, bebendo o resto de uma vaca preta. — Tudo bem? — perguntou. — Tudo — respondeu Charity, fazendo um carinho nos cabelos do filho. — Ele só está preocupado com o cachorro, não é, Brett? Brett encolheu os ombros. Depois assentiu com tristeza. — Você pode ir na frente se quiser. Daqui a pouco a gente se encontra, disse Charity à irmã. — Certo, vou estar no andar de baixo, disse Holly, dando o último gole na bebida. — Aposto que o seu cãozinho está bem, Brett. Brett sorriu da melhor maneira que pôde, mas não disse nada. Os dois viram Holly se afastar, elegante em um vestido bordô e sandálias de sola de cortiça. Era elegante de uma forma que Charity jamais seria. Talvez tivesse sido um dia, mas não mais. Holly deixou os filhos com uma babá e foi com a irmã e o sobrinho para Bridgeport por volta do meio-dia. Convidara os dois para um almoço de primeira, pago com o Diners Club, e até o momento tinham passado o dia fazendo compras. Brett, no entanto, estava quieto e distante, preocupado com o Cujo. Charity também não estava na melhor disposição para compras. Fazia calor e ela ainda estava um pouco tensa por causa do episódio de sonambulismo do filho. Por fim, sugerira que tentasse ligar para a casa de uma das cabines perto da lanchonete, mas o resultado foi o que mais temia. A garçonete apareceu. Charity pediu café, leite e 2.000 folhas. Brett, quando eu comentei com seu pai que queria fazer esta viagem com você, ele foi contra. Imaginei.
Só que, de repente, ele mudou de ideia. Mudou de ideia num piscar de olhos. Acho que ele viu uma chance de também tirar férias. Às vezes os homens gostam de sair juntos e fazer coisas. Como caçar e encher a cara, ir a puteiros e sabe Deus mais o quê. Isso, coisas assim. E ir ao cinema, disse Brett. O pedido chegou e ele começou a comer o 1000 folhas. Isso, filmes pornográficos, do tipo que passa na Washington Street, apelidada de zona de combate. Pode ser. Seja como for, seu pai pode ter tirado 2 dias para ir a Boston. Ah, eu acho que não, respondeu Brett com sinceridade. Ele tinha muito trabalho, muito mesmo, ele me disse. Talvez não fosse tanto quanto ele pensava, argumentou Charity, torcendo para não deixar o cinismo transparecer na voz. Pelo menos é isso que acho que aconteceu, e é por isso que ele não atendeu o telefone ontem e hoje. Beba seu leite, Brett. Faz bem para os ossos. Brett bebeu e ficou com o bigode branco. Pousou o copo na mesa. Talvez seja isso. Ele deve ter chamado o Gary para ir junto. Ele gosta muito do Gary. Talvez o Gary tenha ido junto, concordou Charity, falando como se a ideia jamais tivesse lhe ocorrido, apesar de já ter ligado para a casa de Gary pela manhã, enquanto o Brett estava no quintal brincando com Jim Jr. Ninguém atendeu. Ela não tinha a menor dúvida de que os dois estavam juntos, onde quer que fosse. Você não comeu 1000 folhas todo. Brett pegou o doce, deu uma mordida pequena, depois colocou de novo no prato. Mãe, eu acho que o Cujo está doente. Ele parecia bem doente ontem de manhã. Juro por Deus. Brett, ele estava doente, mãe. Você não viu. Ele estava nojento. Se tivesse certeza de que Cujo está bem, você ficaria mais tranquilo. Brett fez que sim. Então vamos fazer o seguinte. Mais tarde eu ligo para o Alva Thornton, que mora na Maple Sugar. Vou pedir que ele vá até a nossa casa e veja como o Cujo está, certo? Acho até que o seu pai já ligou para ele e pediu que desse comida ao Cujo. Você acha? Acho. Alva ou alguém como Alva. Não exatamente amigos do marido, porque, até onde ela sabia, o único amigo de verdade de Joey era Gary. De qualquer jeito, homens costumavam fazer favores em troca de outros favores. O rosto de Brett se desanuviou como em um passe de mágica. Mais uma vez, a adulta tinha acertado na resposta, como se tirasse um coelho da cartola. Em vez de ficar alegre com a situação, ela acabou ficando preocupada. O que diria a Brett se Alva comentasse que não via Joey fazia um tempo? Bem, ela teria que abrir o jogo se fosse o caso, mas duvidava que Joey tivesse deixado Cujo sem alguém encarregado para dar comida. Não era o feitio do marido. Vamos encontrar sua tia agora? Vamos, deixa só eu acabar o doce. Em um misto de diversão e espanto, Charity viu o menino devorar o resto do 1000 folhas em 3 ávidas bocadas, tomando o resto de leite para ajudar a engolir. Ato contínuo, empurrou a cadeira para trás e se levantou. Charity pagou a conta e os dois seguiram para a escada rolante. — Pô, que loja enorme, mãe! Exclamou Brett, impressionado. Bridgeport é uma cidade grande, não é? Nova York faz isso aqui parecer Castle Rock, respondeu Charity. E não diga pô, Brett, é a mesma coisa que falar palavrão. Certo, disse ele, segurando o corrimão da escada rolante e olhando ao redor. À direita havia um labirinto de periquitos fazendo algazarra. À esquerda ficava o departamento de utensílios de cozinha, dominado pelo brilho prateado dos eletrodomésticos e com destaque para um lava-louças com porta de vidro, para que o dono pudesse acompanhar de perto toda a ação de limpeza. O menino olhou para a mãe assim que desceram da escada. — Então vocês duas cresceram juntas? — Dá para notar? Perguntou Charity sorrindo. — Ela é muito legal. Fico feliz que você pense assim. Eu sou suspeita para falar. Como é que ela ficou tão rica? Charity parou. É isso que você pensa que a Holly e o Jim são? Ricos? A casa deles não é barata, disse Brett, e mais uma vez ela pôde ver o pai espiando pelos cantos do rosto do menino. Ali estava Joey Kember com um velho chapéu verde disforme enfiado na parte de trás da cabeça, os olhos muito espertos, olhando de esguelha. Aquela junk box também não foi barata.
Sem falar que ela tem uma carteira cheia de cartões de crédito, enquanto a gente só tem o da Texaco. Ela se virou para encará-lo. Você se acha esperto por ficar bisbilhotando a carteira de alguém que acabou de pagar seu almoço? O rosto dele pareceu surpreso e ofendido. Depois vestiu uma máscara e ficou leve. Aquele também era um truque de Joey Kember. Eu não bisbilhotei, só vi. Era difícil não ver, com ela exibindo a carteira daquele jeito. Ela não estava exibindo a carteira. Rebateu Charity, chocada, parando outra vez de andar. Estavam chegando ao departamento de tecidos para cortinas. Estava assim. Se cartão de crédito fosse bala, aquela carteira seria uma metralhadora. De repente, Charity ficou furiosa com o filho, em parte por suspeitar que ele tivesse razão. Ela queria que você visse todos eles, continuou Brett. É o que eu acho. Não estou interessada na sua opinião, Brett Kember. Ela sentiu o rosto em brasa. As mãos ficaram coçando de vontade de dar um cascudo no filho. Alguns minutos antes, na lanchonete, ela estava morrendo de amores. Mais do que isso, estava sentindo que eram amigos. Onde foram parar aqueles sentimentos bons? Eu fico me perguntando onde ela arranjou tanto cascalho. Que palavra mais horrível para se referir a dinheiro, não acha, não? Ele deu de ombros, posicionando-se abertamente contra, provocando-a de propósito, suspeitou Charity. Aquilo reforçava a percepção que ele tivera do que havia acontecido no almoço, mas ia ainda mais longe. Brett estava comparando o estilo de vida dele e do pai ao de outra pessoa. Charity chegou mesmo a pensar que o filho abraçaria automaticamente a forma como a irmã e o cunhado viviam só porque gostaria que fosse assim. Um estilo de vida que ela própria não tivera, por azar ou burrice, talvez pelas duas opções anteriores. Por acaso ele não tinha direito de criticar ou analisar? Charity reconheceu que o filho tinha esse direito, mas não esperava que as observações de Brett fossem tão inquietamente perspicazes, embora apenas intuitivas, tão precisas e tão negativas. Acho que foi o Jim que ganhou o dinheiro, disse ela. Você sabe qual é a profissão dele? Sei, é uma almofadinha. Dessa vez ela preferiu não deixar passar batido. Se é assim que você prefere enxergar as coisas. Holly se casou quando ele estava na Universidade do Maine, em Portland, fazendo curso preparatório para Direito. Depois que o Jim entrou na faculdade de Direito, em Denver, ela se matou de trabalhar para garantir que ele conseguisse concluir o curso. Em geral, é assim que funciona. As esposas trabalham para que os maridos possam fazer algum curso universitário. Enquanto falava, Charity procurava por Holly. Por fim, pensou ter visto o alto da cabeça da irmã caçula vários corredores à esquerda. Enfim, quando Jim finalmente se formou, os dois vieram para Bridgeport, onde ele começou a trabalhar em um grande escritório de advocacia. Eles moravam em um apartamento de terceiro andar, sem ar-condicionado no verão e com pouco aquecimento no inverno. Mas ele lutou para subir na carreira e agora é o que chamam de associado júnior. E acho que, comparado a gente, ele ganha muito dinheiro. Talvez ela goste de ficar exibindo os cartões de crédito porque ainda se sente pobre por dentro. Charity ficou chocada com a capacidade de percepção quase fora do comum do filho. Fez carinho nos cabelos de Brett, já esquecida da raiva que sentira. E olha que você disse que gosta da sua tia. Eu gosto. Olha ela lá. Estou vendo. Os dois foram até Holly, que já carregava várias cortinas nos braços e agora estava procurando toalhas de mesa. O sol finalmente se pôs por trás da casa. Aos poucos, o forno, que era o interior do carro, começou a refrescar. Uma brisa mais ou menos constante passou a soprar, e Ted virou o rosto para ela, agradecido. Pelo menos por enquanto, estava melhor do que estivera ao longo de todo o dia. Aliás, todo o resto do dia parecia um terrível pesadelo, do qual só se lembrava de partes. Em algum momento ele apenas foi embora. Apenas saiu do carro e foi embora. Lembrava-se disso. Tinha ido montada em um cavalo e passado por uma vasta planície cheia de coelhos brincando, como naquele desenho que os pais o levaram para ver no cinema Magic Lantern, em Bridgeton. Havia um lago no fim da planície, onde nadavam uns patos bem mansinhos. Ted ficou brincando com eles. Ali era bem melhor do que com a mamãe, porque o monstro estava lá com a mamãe, depois de conseguir fugir do closet. O monstro não estava naquele lugar com os patos.
Ted gostava dali, embora tivesse uma vaga noção de que, se ficasse por muito tempo, podia acabar se esquecendo de como voltar para o carro. Então o sol desapareceu de vez por trás da casa. Havia sombras frescas e tão espessas que pareciam ter textura, como um veludo. O monstro tinha parado de tentar pegar os dois. O carteiro não tinha aparecido, mas pelo menos agora Ted podia descansar com um mínimo de conforto. O pior de tudo era a sede. Ele nunca tinha sentido tanta sede na vida. Era isso que deixava aquele lugar com os patos tão agradável, porque era úmido e verdejante. O que você disse, meu amor? O rosto da mãe estava inclinado sobre ele. Água, suplicou num gemido. Quero água, mamãe. Ted se lembrou que falava quero em vez de quero, e que uns meninos da creche riram da cara dele. Diziam que ele não passava de um bebê. E também riam de Randy Hofneger porque ele falava queixo em vez de queijo. Por causa disso, começou a se policiar para falar direito e ficava muito chateado quando errava. Eu sei, meu bem. Mamãe também está com sede. Aposto que tem água lá na casa. Meu amor, não dá para ir lá. Ainda não. O cão malvado está bem ali na frente do carro. Onde? Ted ficou ajoelhado e tomou um susto quando sentiu a cabeça ficando leve e uma tontura, como uma onda quebrando em câmera lenta. Apoiou a mão no painel e teve a impressão de que o braço tinha 1 quilômetro de comprimento. Não estou vendo. Até a voz parecia distante, como um eco. Fique sentado, Ted. Você está... A mãe continuava falando. E ele sentiu quando foi colocado de volta por ela no banco. Mas tudo estava distante. As palavras chegavam de muito longe, em meio a um nevoeiro cinzento que pairava entre os dois, como o daquela manhã, ou seria da manhã de ontem, ou qualquer manhã desde a viagem de papai. Mas havia um lugar muito claro logo acima. Por isso ele deixou a mãe e foi para lá. Era o lugar dos patos. Patos, um lago e Niféias. A voz da mãe se transformou em um zumbido distante. Aquele rosto lindo, grande, calmo, sempre presente, tão parecido com a lua que costumava entrar pela janela quando ele se levantava à noite para fazer xixi. Aquele rosto ficou cinzento e perdeu definição, misturando-se ao nevoeiro. A voz se transformou num zunzum preguiçoso de abelhas legais demais para picar alguém, em curso de água que corria mansinho. Ted ficou brincando com os patos. Dona pegou no sono. Quando despertou, as sombras tinham voltado a se misturar e o que restava da luz da entrada da garagem dos Camber era só lusco-fosco. Estava escuro de novo e, por incrível que parecesse, eles continuavam ali. O sol sumiu no horizonte, redondo e vermelho alaranjado. Parecia uma bola de basquete mergulhada em sangue. Dona passou a língua pelos lábios. A saliva que tinha se transformado em uma pasta grossa se despedaçou com relutância, até quase voltar a ser o que era antes. A garganta parecia uma flanela de tão seca. Pensou como seria maravilhoso se deitar embaixo da torneira do jardim, abrir a boca e tomar uma cascata de água gelada. A imagem era tão poderosa que fez seu corpo todo arrepiar, tão poderosa que lhe deu dor de cabeça. Será que o cachorro ainda está na frente do carro? Bem que ela tentou descobrir, mas era impossível ter certeza. Só dava para ter certeza de que ele não estava na frente do celeiro. Dona apertou a buzina, que só conseguiu emitir um som rouco, e nada mudou. O cão podia estar em qualquer lugar. Ela passou o dedo pela fissura no vidro do carro e pensou no que poderia acontecer se ele investisse contra a janela mais algumas vezes. Será que conseguiria quebrar o vidro? 24 horas atrás, ela diria que não. Agora, já não tinha tanta certeza. Olhou de novo para a porta que dava para a varanda dos Camber. Parecia mais distante do que nunca. Essa perspectiva levou Dona a se lembrar de um conceito discutido em uma aula de psicologia na faculdade. Ideia fixa. Era esse o nome que o professor usara. Um homenzinho afetado com bigodinho chapliniano. Se você estiver em uma escada rolante que para de funcionar, vai achar muito difícil começar a andar. Ela achou tanta graça daquilo que não sossegou até encontrar uma escada rolante com a placa de com defeito na Bloomingdale's e descer por ela. Achou mais graça ainda ao descobrir que o professorzinho afetado tinha razão. As pernas não queriam mesmo se mexer.
A constatação a fez pensar no que aconteceria se a escada da casa começasse a se movimentar enquanto ela estivesse descendo. Dona riu alto ao pensar naquilo. Agora, porém, a imagem já não era tão engraçada. Aliás, não tinha graça nenhuma. A porta da varanda nunca pareceu tão distante. Este cachorro está me tirando da linha. Dona tentou rejeitar o pensamento logo que surgiu, mas acabou desistindo. A situação era alarmante demais para se dar ao luxo de mentir para si mesma. Consciente ou inconscientemente, Cujo a estava tirando da linha. Talvez usando a ideia fixa dela de como o mundo deveria ser. Só que as coisas tinham mudado. O passeio tranquilo pela escada rolante havia acabado. Não dava para continuar com o filho naquele degrau imóvel, esperando que alguém ligasse o mecanismo de novo. O fato era que o cachorro havia deixado os dois sitiados. Ted estava dormindo. Se o cachorro estivesse no celeiro, ela poderia correr até a porta. E se estivesse na frente do carro? Ou embaixo? Dona se lembrou de algo que o pai costumava dizer enquanto assistia ao futebol americano na TV. Ele quase sempre ficava bêbado e devorava um pratão de feijão frio que sobrava do jantar de sábado. Por conta disso, a sala normalmente ficava inabitável para os outros seres vivos no início do último quarto das partidas. Até mesmo o cachorro batia em retirada, com um incômodo sorriso de desertor. O pai guardava aquela expressão para os tackles e as interceptações de passes mais improváveis. "Esse cara é muito cagado", gritava. Aquilo deixava a mãe maluca. Quando Dona era adolescente, quase tudo que o pai fazia deixava a mãe maluca. Dona imaginou Cujo diante do corcel, bem acordado e agachado no cascalho, com as patas traseiras encolhidas sob o dorso, os olhos injetados voluntariamente fixos no ponto em que ela apareceria, se saísse do carro pelo lado do motorista. Estava esperando por ela, torcendo para que fosse tolo o suficiente para sair. Esperando para dar o bote improvável e mostrar que também era muito cagado. Dona esfregou as mãos no rosto, de maneira febril, como se o lavasse. No alto do céu, Vênus observava o azul ganha-tons cada vez mais escuros. O sol já tinha sumido, deixando sobre os campos uma recha de luz amarela suave, embora de certa forma ensandecida. Ela se deu conta de que não tinha mais a menor disposição de sair do carro e correr até a porta, como chegar a cogitar à tarde. Uma parte do ímpeto devia ter se perdido depois que ela dormiu e acordou sem saber onde a fera estava. Outra parte se perdeu pelo simples fato de que a temperatura estava caindo. O calor enlouquecedor e o efeito que causava em Ted era a principal razão para tomar uma atitude. Agora a situação estava razoavelmente confortável dentro do carro, e o estado meio adormecido ou meio acordado de Ted se transformara em sono de verdade. Ele estava descansando, pelo menos naquele momento. Dona temia que tudo aquilo fosse secundário, já que o principal motivo de ainda permanecer ali era que, pouco a pouco, o ápice de sua disposição emocional a agir já passara. Lembrou-se então das aulas de mergulho que tivera no campo Tapauingo na infância. Sempre chegava um momento em que, depois de subir na plataforma mais alta, era preciso saltar ou então recuar de uma maneira vergonhosa, cedendo a vez à menina que estava atrás. Também chegava o dia, nas aulas de direção, em que as ruas vazias dos arredores da cidade ficavam para trás e era preciso enfrentar a cidade. Chegava o dia. Sempre chegava o dia. O dia para mergulhar, o dia para dirigir, o dia para correr até a porta da varanda. Cedo ou tarde, o animal acabaria aparecendo. A situação era ruim, obviamente, mas ainda não era desesperadora. O momento certo aparecia e desaparecia. Isso Dona não aprendeu nas aulas de psicologia. Era algo que sabia por instinto. Se desistisse de mergulhar da plataforma mais alta na segunda, não havia lei que proibisse uma nova tentativa na terça. Sempre havia a possibilidade de uma nova tentativa. Foi com relutância que sua mente sussurrou que aquele raciocínio podia estar fatalmente errado. Dona já não se sentia tão forte quanto na noite anterior. Na manhã seguinte, estaria ainda mais fraca e desidratada. E isso não era o pior. Estava sentada praticamente o tempo todo havia... Quanto tempo? Umas 28 horas, algo que parecia impossível. Será que estaria cansada demais para correr? E se chegasse à metade do caminho e então caísse, toda torta,
por causa de cãibras nas pernas. Em questões de vida ou morte, murmurou sua mente implacável, o momento certo só aparece uma vez, uma única vez e acabou. A respiração e os batimentos cardíacos estavam acelerados. O corpo soube que ela tentaria antes mesmo da mente. Dona enrolou a camisa com muita firmeza em volta da mão direita, enquanto a esquerda segurava a maçaneta, e então teve certeza. Não houve nenhuma decisão consciente. De repente, ela simplesmente resolveu sair. Aproveitaria que Ted estava dormindo, pois assim ele não sairia correndo atrás dela. Tinha a mão suada quando levantou a maçaneta. Prendeu a respiração e apurou os ouvidos para captar qualquer mudança no ambiente. O passarinho voltou a cantar. E assim foi. Se a porta estiver amassada demais, eu não vou conseguir sair, pensou. O que, de certa forma, seria um alívio amargo. Ela poderia voltar a se sentar, repensar as opções, ver se não havia esquecido de algo em seus cálculos. E ficar um pouco mais sedenta, um pouco mais fraca, um pouco mais lenta. Dona começou a forçar a porta com o ombro esquerdo, usando o peso do corpo com intensidade cada vez maior. A mão direita suava dentro da camisa de algodão. O punho estava tão cerrado que os dedos doíam. Sentia vagamente as unhas apertando a palma da mão. Não parava de repassar na mente a imagem de si mesma quebrando o vidro da porta, ouvindo os cacos caindo nas tábuas enquanto o braço tentava encontrar a maçaneta. O problema era que a porta do carro não abria. Dona empurrou com toda a força, a ponto de os tendões do pescoço saltarem, mas nada. A porta simples. Até que de repente abriu. E foi com violência, fazendo um som metálico horrível, quase a atirando de quatro no chão. Dona agarrou a maçaneta, escorregou, mas voltou a agarrar. E então, neste momento, uma certeza em sua alma causou pânico, por ser tão fria e entorpecente quanto o diagnóstico de um médico diante de um câncer terminal. Ela tinha conseguido abrir a porta, mas não conseguiria fechar de novo. O cachorro pularia para dentro do carro e mataria os dois. Ted talvez tivesse um breve e confuso momento de despertar. Um último instante em que acreditaria estar sonhando antes que Cujo lhe rasgasse a garganta. A respiração estava ofegante, barulhenta e lhe queimava as narinas. Parecia que Dona conseguia enxergar todas as pedrinhas do cascalho da entrada da garagem, mas estava difícil pensar. Os pensamentos descontrolados vinham aos borbotões. Cenas do passado zuniam pela mente em segundo plano, como um filme ou um desfile militar exibido em alta velocidade, até que as bandas de música, os cavaleiros e os porta-bandeiras parecessem estar fugindo da cena de um crime estranho. O triturador de lixo regurgitando uma gosma verde nojenta por todo o teto da cozinha, vazando pela pia do bar. A queda na varanda aos 5 anos, quando quebrara o pulso. Olhar para as próprias pernas na segunda aula do dia, álgebra, no primeiro ano do ensino médio e perceber, absolutamente envergonhada e apavorada, que havia manchas de sangue em sua saia azul clara de linho, porque a menstruação tinha chegado. Como fazer para se levantar e ir embora? Quando o sinal tocasse, sem que todo mundo percebesse, sem que todo mundo soubesse que Dona Rose estava menstruada. O primeiro menino que ela beijara de boca aberta, Dwight Sampson. A visão de Ted recém-nascida em seus braços e depois a enfermeira levando o filho embora. Ela queria dizer para a mulher não fazer aquilo. Ei, devolve ele, eu ainda não acabei. Foram as palavras que lhe vieram à mente, mas estava fraca demais para falar. Depois veio aquele som horrível, abafado, intestinal da placenta saindo de dentro de suas próprias entranhas. Ela se lembrou de pensar, estou vomitando o órgão que garantiu a vida dele, antes de desmaiar. O choro do pai no casamento e a bebedeira durante a festa. Rostos, vozes, salas, quartos, cenas, livros. O terror daquele momento em que pensava, eu vou morrer. Com tremendo esforço, Dona conseguiu retomar algum controle. Segurou a maçaneta do corcel com as 2 mãos e puxou com toda a força. A porta se fechou. Assim como no momento da abertura, o mesmo som metálico se produziu quando a dobradiça amassada pelo impacto dos saltos de Cujo protestou. A porta emitiu um som pesado ao se fechar, causando um sobressalto em Ted, que resmungou alguma coisa, mas continuou dormindo. Dona se recostou outra vez no banco, tremendo dos pés à cabeça e chorando baixinho.
As lágrimas escorregavam das órbitas e escorriam lateralmente pelo rosto, chegando às orelhas. Jamais havia sentido tanto medo na vida, nem quando era criança e ficava sozinha no quarto e parecia que havia aranhas em todos os cantos. Não dava para ir agora, garantiu a si mesma. Era impensável. Ela estava completamente liquidada. Os nervos estavam em frangalhos. O jeito era esperar uma oportunidade melhor. Só que ela não deixaria que aquela ideia se tornasse fixa. Não haveria oportunidade melhor do que aquela. Ted estava fora do caminho. O cachorro também. Isso tinha que ser verdade. Toda a lógica dizia que era verdade. Primeiro o estrondo da porta quando ela conseguiu abrir. Depois o barulho da porta se fechando mais uma vez. O cão teria vindo correndo se estivesse na frente do carro. E teria ouvido o barulho mesmo se estivesse no celeiro. Ele tinha saído de perto com certeza. Não haveria outra oportunidade como aquela. Donna estava apavorada demais para tentar por si mesma, mas jamais estaria apavorada demais para tentar por Ted. Motivo muito nobre, como convinha. No entanto, o que realmente pesou na balança foi a visão de si mesma entrando na casa escura dos Kember e a sensação reconfortante do telefone na mão. Ela já se imaginava falando com um assistente do xerife, de maneira bastante calma e racional, e depois desligando. Em seguida, iria à cozinha para beber um copo d'água gelada. Abriu a porta do corcel de novo e, embora preparada para ouvir o barulho metálico, não conseguiu deixar de estremecer quando ele aconteceu. Amaldiçoou o cachorro do fundo do coração, torcendo para que o bicho já estivesse morto em algum lugar, fulminado por uma convulsão, com o corpo coberto de moscas. Pôs as pernas para fora do carro, fazendo uma careta ao sentir que estavam dormentes e doloridas. Pisou no cascalho com os tênis, e então, pouco a pouco, elevou-se contra o céu escuro. Um passarinho cantou em algum lugar próximo, 3 notas. Em seguida, pairou o silêncio. Cujo ouviu a porta se abrir de novo, como seu instinto sugeriu que aconteceria. Na primeira vez, quase saiu da frente do carro, onde estava deitado meio adormecido. Quase tinha se levantado para pegar a mulher que lhe causara dores horríveis na cabeça e no corpo. Quase tinha, mas o instinto ordenou que continuasse deitado e imóvel. A mulher estava apenas tentando tirá-lo dali, dizia o instinto, e era verdade. À medida que se apossava dele, alastrando-se em seu sistema nervoso como um incêndio incontrolável na mata, expelindo sua esvoaçante fumaça cinzenta e espalhando suas chamas vermelho-púrpura, enquanto continuava destruindo todos os padrões estabelecidos de processos mentais e comportamentais, a doença conseguia, de alguma maneira, deixar Cujo mais perspicaz. Ele tinha certeza de que pegaria o menino e a mulher. Eram eles a causa de tanto mal. A agonia que sentia no corpo e a dor terrível que sentia na cabeça por conta das investidas contra o carro. Por 2 vezes naquele dia, Cujo se esquecera da mulher e do menino e saíra do celeiro pelo buraco que Joy Kember fizera na porta dos fundos da saleta, onde guardava os documentos de contabilidade. Cujo fora até o pântano que ficava nos fundos da propriedade dos Kember e, por 2 vezes, passou bem perto da entrada da caverna calcária escondida pelo mato alto. Lá dentro, os morcegos dormiam. Embora o pântano tivesse água e Cujo estivesse com uma sede monstruosa, por 2 vezes a mera visão da água o lançou em um frenesi. Cujo tinha vontade de beber a água, de matar a água, de tomar banho na água, de mijar e cagar na água, de cobrir com terra e destruir e fazer a água sangrar. Nas 2 vezes, o terrível fluxo de sensações o afastou do pântano, e Cujo saiu ganido e tremendo. Tudo aquilo era culpa da mulher e do menino. Não se afastaria mais deles. Nunca na história alguém encontraria um cachorro mais fiel ou mais dedicado a seu propósito. Iria esperar até a hora que conseguisse pegar os 2. Iria esperar até o fim do mundo se fosse preciso. Iria esperar. E iria ficar atento. A culpa era sobretudo da mulher. A maneira como ela olhava para ele, como se dissesse: fui eu sim. Fui eu que deixei você doente. Fui eu que causei a sua dor. Fui eu que mandei toda essa agonia, e agora ela não vai dar 1 minuto de trégua para você. Ah, mate ela. Mate ela. Houve um barulho. Foi um barulho abafado, mas não passou despercebido. Os ouvidos de Cujo tinham agora uma capacidade sobrenatural.
Todo o espectro auditivo do mundo estava a seu alcance. Ele ouvia os órgãos que soavam do paraíso e os gritos roucos que vinham do inferno. Em sua loucura, Cujo ouvia o real e o irreal. Era o barulhinho de pedrinhas escorregando e se chocando entre si. Cujo esfregou o traseiro no chão e esperou por Dona. A urina, quente e dolorosa, escorria de seu corpo sem ser percebida. Ficou esperando a mulher aparecer. Quando aparecesse, ele a mataria.